Olá, pessoal. Muito bom dia a todos e todas. Demos alguns minutinhos para o pessoal terminar de entrar. Ainda tem gente entrando, mas em respeito a todos que entraram no horário, vamos dar início aqui à nossa capacitação. Eu me chamo Renato Paquet, sou secretário executivo da Recicla Latas e fundador e CEO da Pollen. Recicla Latas, para quem já conhece ou para quem ainda não conhece, sempre reforço, é a entidade formada com o propósito do aperfeiçoamento da logística reversa de embalagens de latinhas de alumínio no Brasil. Então, temos aqui conosco alguns objetivos. Um deles, manter acima de 95% o índice de reciclagem de latas de alumínio para bebidas no Brasil. Segundo, que é fazer a formação e capacitação de gestores públicos por todo o país. Terceiro, fazermos programas de educação ambiental, tanto voltados para o consumo consciente, para o consumidor saber qual é a melhor embalagem para se escolher, ou as melhores embalagens para se escolher na hora de se consumir, e também do descarte consciente, que é consumindo essa embalagem, onde é que eu descarto da melhor maneira possível para que ela volte ao ciclo produtivo. Também garantimos a compra de latinhas em todo o país, através de mais de 39 centros de coleta espalhados por todo o território brasileiro. Um dos princípios, então, que a gente também tem muito forte aqui e que a gente gosta muito de fazer são essas capacitações. Elas são voltadas, foram voltadas há muito tempo somente para gestores públicos, mas entendemos também que elas poderiam ser um pouco mais amplas e mais abertas ao público em geral, a todas as partes interessadas pelo tema no Brasil, pois precisamos de muita força e muita gente somando nesses vetores para avançarmos por todo o território. E nada melhor que fazer isso com pessoas excelentes, extremamente capacitadas e referências onde atuamos. Então, hoje contaremos com um time de muito peso. Vou começar aqui pelo Marcelo Marcondes, meu amigo, reitor do Instituto ANAMA. A ANAMA é a Associação Nacional dos Municípios para o Meio Ambiente. Ele é diretor jurídico e de mudanças climáticas também, além de reitor do Instituto ANAMA. Depois vem também meu amigo Felipe Brumati, que é sócio fundador da MAPA SA, uma consultoria para análises socioambientais e responsável técnico também do Instituto ABIA, recém-formado, uma entidade gestora de logística reversa para embalagens em geral. Depois a Aline Fonseca, Aline que é especialista em Big Data e Open Data para economia circular. Ela é fundadora da Waste Data, inteligência de dados em resíduos. Então vai trazer também aqui bastante informação para a gente. Depois a Carla Abreu, que é advogada especializada em direito ambiental, formada pela UERJ, e também analista sênior da área de relações institucionais e jurídicas da Pollen, uma entidade gestora estruturante de logística reversa, com atuação em todo o país. Então, queria dar muito boas-vindas aqui a todos e todas, para que façamos desse dia um dia muito produtivo, um dia de troca. Nosso chat está aqui disponível para todos enviarem suas perguntas, para que ao final tenhamos o nosso rico debate. Mas, acima de tudo, aproveitem bastante aqui também para trocar pelo chat, para ouvir os nossos painelistas. Sempre são dias muito ricos e que a gente espera que tenham o melhor proveito para todos nós. Então, para começar esse dia, convido aqui meu amigo Marcelo Marcondes. Marcelo, está por aí? Bom dia, Renato. Bom dia a todos que nos acompanham. Renato, é um prazer estar aí, estar neste momento com você, reencontrá-lo, mesmo que seja de forma virtual, um querido amigo. E estou aí à disposição. Se puder iniciar, estou aqui à disposição. Maravilha.
Bom te ver também aqui, meu amigo, mesmo que virtual. A gente vai dando um jeito nessa agenda corrida, né? Exato. É isso aí. Eu apresento aqui, então, o Marcelo. Na sequência, a Cristiane Caetano, que é Head, de Sucesso do Cliente da Pollen, segue também com as demais apresentações dos demais palestrantes e eu volto para o nosso debate, para deixar nosso dia mais fluido aqui. Marcelo, a palavra é sua e uma honra nossa te ter aqui conosco. Obrigado, Renato. Esse tema, né, que fui convidado a expor é um tema muito interessante, né? Ele traz para nós os desafios dessa agenda pública, que é uma agenda pública ambiental, que perpassa, né, um principal desafio do gestor, que é a gestão de resíduos, né? O município ele é a porta de entrada da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou seja, uma responsabilidade direta sobre a limpeza urbana e a destinação dos resíduos. E aí nós encontramos obstáculos cotidianos, que é o orçamento limitado, uma alta cobrança da população, restrições legais e ambientais, ou seja, é resolver muito com pouco, que vai ser e é a marca do gestor local, né? Então, nós temos dentro de um panorama e quase a metade dos municípios ainda não possui um plano municipal de resíduos adequado, da forma como deve ser feito, dentro do modal apresentado pela política nacional. Então, ainda cerca desses 40% dos resíduos não tem uma destinação adequada. E esse é um desafio nacional, né? Um desafio dada essa dimensão do Brasil, uma dimensão aí também cultural, de estrutura, enfim. E os custos médios dessa limpeza urbana também, que acabam impactando, chega aí a cerca de 20% do orçamento municipal, né, dos serviços urbanos. Então, a logística reversa, ela cobre, né, um percentual razoável, mas que ainda é aquém do que nós gostaríamos. E esse encontro de hoje e os outros que já ocorreram fortalece esse nosso debate, esse nosso diálogo, né? Porque nós sabemos que aí em torno de 15% dos materiais que acabam tendo, né, segundo o Ministério do Meio Ambiente, que acaba tendo aí a destinação correta dentro da logística reversa. Então, existe uma pressão crescente, né, também pela agenda climática, que acaba envolvendo várias outras frentes e geram também os nossos desafios. E perpassa também pela inclusão social. Então, nós temos como os desafios a infraestrutura defasada, né? A ausência de aterros regionais, de transbordos, a regionalização que acaba sendo, por vezes, insuficiente, os municípios acabam atuando de forma isolada, ou seja, não há uma concentração de energia. E o custo do transporte dessa disposição final que acaba sendo um grande peso nas despesas. Nós temos uma educação ambiental que acaba sendo incipiente, porque ela tem uma baixa adesão da população, a população tem a consciência, mas não tem a sensibilização. Então, ou seja, ela tem a conscientização, ela entende que não, o que deve ser feito, mas ela não pratica, porque ela não tem essa sensibilização. Porque também existe uma exclusão social, né? Os catadores em vulnerabilidade, sem os apoios adequados, né? A justiça climática, com impactos maiores sobre as populações periféricas, e aí nós precisamos entender o nosso papel, entender o papel do gestor, o papel também da logística reversa, que traz essa responsabilidade compartilhada entre indústria, comércio, municípios e os consumidores, né? Então, assim, para quê? Para gerar oportunidades, para que a gente pense na redução de custos da coleta e destinação, a inclusão de cooperativas como parcerias, por exemplo, a destinação de pneus, embalagens de produtos químicos, alumínio, vidro, ou seja, os setores que estão mais avançados. E aí nós temos o desafio de ampliar também a dinâmica da agenda do plástico, dos eletrônicos, das embalagens diversas. E nós temos feito, né, dentro da ANAMA, diversas agendas, contribuído principalmente na gestão do plástico, que a gente sabe que acaba sendo um desafio, o microplástico, a poluição de mares, oceanos, ou seja, há um desafio em vários setores da logística reversa, né, para que a gente consiga implementar essa agenda como um todo. E aí
nós temos a bioeconomia que vem como aliada, que vai possibilitar para nós essa transformação dos resíduos, né, em recursos, em energia, em adubo, em novos produtos, geração de renda local, inclusão produtiva, que são os modelos mais aplicáveis aos municípios, né, pensando em biodigestores comunitários, com restos orgânicos, energia, biogás, uma compostagem de resíduos, de feiras, de poda urbana, reciclagem de embalagens, né, o retorno à indústria. E o exemplo que eu trago, que são as cooperativas que fornecem recicláveis à indústria de bebida, por exemplo, com um ciclo fechado. E aí eu trago, né, ainda dentro desse processo de uma economia circular, de uma bioeconomia, o modelo que nós temos em Rio Grande da Serra, que é o programa Recicla Rio Grande, que é um modelo que foi adotado do sistema do Japão, né, um modelo japonês, que é coordenado até pelo secretário adjunto Flávio Nakaoka, que ele faz o quê? Ele separa secos dos úmidos, ou seja, para facilitar o processo, para que gere melhores resultados. E tem sido, essa expertise tem sido utilizada em outros municípios, tem sido replicada. E aí nós conseguimos ter um outro aliado, né? Essa força da facilitação, para que a gestão pública consiga fazer mais com menos. Então, você, por exemplo, utiliza um galão de água, aquele de 20 litros, que está vencido, você transforma ele num coletor. E assim você vai facilitando todo o ciclo para que o município consiga otimizar seus recursos, as escolas consigam se adaptar e promover uma educação ambiental, as famílias consigam promover a sua separação correta em casa. Então, assim, a bioeconomia, essa economia circular, ela vem se fortalecendo. E a partir daí nós conseguimos também ter dados para alimentar os nossos sistemas, para que a gente possa também pensar, né, em políticas públicas, para que a gente possa gerar indicadores, para que a gente possa utilizar ferramentas como o Sistema Nacional de Informações, de Saneamento, integrar com a agenda dos planos municipais, ou seja, identificar, né, o nosso mapa, as nossas agendas de geração de resíduos, analisando os custos, os gargalos da logística reversa. Né? E aí, dessa forma, nós temos o quê? Uma gestão baseada em evidências. Com dados, nós conseguimos ter decisões mais eficientes, priorizando soluções de baixo custo e maior impacto à população. Então, nós entendemos que o caminho da gestão inteligente e baixo custo, ele perpassa, além desse exemplo que eu trouxe do programa Recicla Rio Grande, ele perpassa por consórcios intermunicipais que dão um ganho de escala, redução de custos, plataformas digitais com aplicativos de coleta, por exemplo, monitoramento, projetos pilotos locais, que começa com pequeno e expande com resultados, e aí eu trago novamente esse modelo do programa Recicla Rio Grande, que ele iniciou no Paço Municipal, do Paço ele foi para outras secretarias, ou seja, de dentro para fora. Se estabeleceu um programa dentro da administração municipal para depois chegar no comércio e começar a chegar nas casas. E hoje a formação, por exemplo, já passou por todas as escolas. Então a gente começa a gerar o quê? Parcerias, porque a gente começa a compartilhar boas práticas, isso aí outros municípios vêm aprendendo uns com os outros e vai multiplicando com projetos, né, pilotos, esses projetos locais. E parcerias com o setor privado, é você envolver toda essa sua agenda. E aí nós temos esses exemplos, né, de soluções práticas, como também ecopontos de baixo custo, né, pontos de entrega voluntária bem localizados, uma compostagem em escolas, feiras, que você consegue trabalhar a educação com a redução de resíduos orgânicos, a inclusão de catadores em contratos municipais, com o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mais a agenda de justiça social, campanhas permanentes, né, de engajamento, ou seja, para que você promova uma mudança de cultura cidadã. Então, assim, você consegue promover o quê? Justiça social e climática, porque nós vamos ter os catadores como protagonistas, que antes eram invisíveis da reciclagem, e eles permanecem atuando e precisam de um apoio, né? Sempre, e esse reconhecimento, uma gestão de resíduos com instrumentos de redução de desigualdades, resíduos e clima, que nós conseguimos entender
o papel dos aterros, a emissão de metano, a compostagem, a reciclagem, ou seja, a redução dos gases de efeito estufa. E aí os municípios atuando como atores locais na Agenda 2030 dos ODS, como o ODS 11, que é a cidade sustentável, o 12, que é a produção e consumo responsável, o 13, que é a ação climática. Então, você começa a gerar oportunidades para o gestor municipal utilizar recursos federais, estaduais, ou seja, porque você tem indicadores. E é claro, é importante também que participem de movimentos como Recicla-Latas, da Abrelp, da própria ANAMA, né, da qual estou hoje, convidando aí os municípios também para que se associem, para que acompanhem as agendas da ANAMA, para que possa também fortalecer institucionalmente, para que o município deixe de atuar de forma individual e passe a atuar de forma coletiva. Então, estimular também os projetos de educação ambiental com engajamento, né, um apoio técnico disponível que a gente busque junto à academia, às instituições, essas também que eu citei, né, com estudos diagnósticos, ou seja, gerando capacitações e capacidades. Então, eu quero aqui finalizar nessas minhas breves palavras, dizendo que os desafios são reais, mas que há caminhos, né, concretos e acessíveis. Então, ou seja, nós precisamos ter o quê? Uma gestão inteligente, que use dados, que você busque soluções colaborativas, com mais inovação social, que os resíduos não são apenas custos, que eles são oportunidades de bioeconomia, de renda e de clima positivo. Então, a gestão de resíduos é a gestão do futuro. Então, essa gestão do futuro, ela passa por toda essa cadeia que eu trouxe aqui de forma bem simplista, mas para poder despertar esse desejo de realmente entender que os resíduos geram resultados positivos para o município e geram emprego e renda. Ou seja, você consegue promover justiça social. Eu acho que era isso. Eu estou aqui à disposição de vocês. Eu saio em 2 minutos para poder ir para o aeroporto, né? Hoje eu ainda palestro no Cirsol, lá em Brasília, eu estou em São Paulo, então eu estou indo para lá para palestrar sobre o impacto do turismo na gestão de resíduos. Então, ou seja, novamente falando dos municípios, que o município é a porta de entrada para todo esse nosso desafio, para toda essa construção de uma agenda. E todos que estão aqui são protagonistas, ou seja, são os atores, as atrizes principais da governança. E esse é o nosso compromisso, e a ANAMA fica aqui à disposição para unir forças com Recicla-Latas, com a Pólen, para poder gerar resultados aos municípios. A minha gratidão. Obrigada, Marcelo, mais uma vez pela participação, pela sua excelente fala, né, pelas contribuições aqui para a nossa discussão de hoje. Pessoal, como o Marcelo falou, infelizmente ele não vai ficar aqui com a gente para o debate no final, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat, que depois a gente compartilha com ele e a gente retorna para vocês também por e-mail, tá bom? Quer falar, Marcelo? Pode ficar à vontade. Quero só finalizar, eu vou deixar aqui no chat o meu e-mail e o meu contato de WhatsApp, fico à disposição, tá, para poder contribuir com todos. E quero aqui deixar esse abraço a cada um de vocês, desejar uma excelente manhã de trabalho, né, deixar um abraço aqui especial para o Renato, e para a Renata, que fez parte dessa equipe maravilhosa, que conduziu até pouco tempo todos os trabalhos, e que tem aí um dedinho dela e um incentivo dela para que a gente estivesse juntos essa manhã. Então, assim, um abraço a cada um de vocês, tá? Uma boa agenda de trabalho. Gratidão. Obrigada, Marcelo. Agora a gente vai para o nosso próximo palestrante, que é o Felipe Brumati. O Renato já apresentou ele brevemente, mas eu vou fazer a introdução dele aqui novamente, né? Ele é sócio fundador da MAPA SA Consultoria e Análise Socioambientais e responsável técnico do Instituto ABIA de Meio Ambiente, que é a entidade gestora que acabou de ser lançada, né, de logística reversa de embalagens em geral. O AMAP SA é uma empresa de consultoria em projetos socioambientais, especialmente na reciclagem de embalagens pós-consumo, né, com profissionais que há mais de 17 anos atuam na gestão de projetos, consultoria corporativa e desenvolvimento de sistemas. Agora ele vai fazer a apresentação para a gente da análise da capacidade recicladora do Brasil para a criação de políticas públicas. Obrigada por estar aqui hoje com a gente, Felipe.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que eu já fui nominado, então venho só agradecer aqui a participação dos mais de 100 espectadores que temos aqui, os demais colegas aqui que estão fazendo uso da palavra aqui conosco. Eu trouxe uma apresentação e eu acho que eu vou já compartilhar com vocês e fica mais fácil de conversarmos. Tá aqui. Eu acredito que vocês estão conseguindo ver a tela, certo? Estava em cima, Felipe. Joia. Eu trouxe aqui, né, como a nossa fala, nosso evento aqui tem a ver com desafios da reciclagem, né, numa visão regional. Assim que eu recebi o convite, me remeteu muito a um trabalho que fizemos, que eu acho que muitos de vocês conhecem, que é a pesquisa Ciclosoft, que é capitaneada pelo SEMPRE, né, o Compromisso Empresarial para a Reciclagem, onde nós tivemos a oportunidade, em 2023, realizar aquela edição, e né, até inclusive peço aí para os colegas que tiverem o link para compartilhar o link da pesquisa, porque até foi nessa pesquisa que nós tivemos acesso aí a quase desculpa, tivemos acesso a cerca de 340 municípios, né, onde a gente pôde extrair diversas informações relacionadas principalmente ao sistema de gestão de resíduos da fração seca, né, a famosa coleta seletiva. Mas, além disso, também a gente realizou levantamentos menos robustos aí, a uma quantidade de municípios que ultrapassa 3.000, quase 4.000 municípios que nós conseguimos algum tipo de contato e levantamento de informação, né? E também, nessa pesquisa, nós trouxemos um levantamento de bancos de dados de leis, né, relacionados à gestão de resíduos e também aos catadores, né, que é uma entidade, né, as organizações de catadores é uma entidade fundamental para que haja a reciclagem principalmente de embalagens, incluindo as latinhas, né, no país inteiro, né? A gente costuma dizer que eles são os protagonistas dessa cadeia, né? E quando a gente fala de embalagens em geral, existe uma estimativa que 90% das embalagens que são recicladas no país passam pelas mãos dos catadores, né? E com certeza a latinha faz parte, né, desse percentual aí também, né? Então, e como nós fizemos essa pesquisa, nós acabamos trazendo aqui para vocês algumas informações que temos lá, né? Então, a pesquisa é disponível no site do SEMPRE, quem quiser depois explorar as informações mais detalhadas, fiquem à vontade. Mas aqui eu quis trazer uma visão voltada a essa questão regional e talvez podemos conversar um pouquinho aqui dessa grande diferença, né, que existe nesse país chamado Brasil, né, que a gente sabe muito bem que tem aí dimensões continentais, né, e isso é um dos parâmetros aí que traz como desafio na reciclagem, né. Quando a gente fala nas 5 macro-regiões brasileiras, né, eu trouxe aqui para vocês algumas características delas só para a gente se, né, localizar. E aí eu trago em duplinha, porque no levantamento aqui, pude até perceber que algumas se assemelham, né? Então, por exemplo, a região norte e a região centro-oeste, elas têm algumas semelhanças no seguinte sentido. A população na região norte é cerca de 17 milhões, quase 18 milhões de habitantes, distribuídas aí em 7 estados, né? E num total de 449 municípios, né? Enquanto o Centro-Oeste tem uma população muito parecida, né? 16 milhões e meio de habitantes, só que são apenas 4 estados, né? Então, geograficamente é um pouco menor, mas também
tem aí um total de 468, quase 470 municípios. Então, eles ficam semelhantes nesse sentido, né, em número de municípios e população, né? Quando a gente fala do Nordeste, a gente já tem uma realidade de uma população já em torno de 42 milhões de habitantes aqui, nessa região, né? 9 estados, né? A gente percebe até pelo mapa que talvez tenha uma questão geográfica, né? Muito parecida com o Centro-Oeste, né? Em termos dimensionais, mas um total de municípios que chega a 1.795, quase 1.800 municípios, né? Então, é mais do que somado, né? A quantidade de municípios dessas duas grandes regiões aqui, tá? Então, esse acho que é um dado interessante para a nossa conversa. Quando a gente desce para o Sudeste, ele também tem uma semelhança com o Nordeste, talvez por questões dimensionais, né? A gente percebe até no mapa aqui que são regiões talvez parecidas, né? Então, o Sudeste é um pouco menor, mas em termos populacionais, o Sudeste tem o dobro da população do Nordeste, é a região mais populosa do país. A gente está falando aí de 87 milhões de habitantes nessa região, né? 4 estados, né? Sendo que a região Nordeste aqui a gente está falando em 9 estados, então diverge bastante nesse sentido. Mas o número de municípios no Sudeste é muito próximo do Nordeste, e aí em torno de 1.700, 1.670 municípios, né? E a região Sul, né, ela tem uma particularidade, talvez ela não se assemelhe às demais, ela tem 30 milhões de habitantes, essa região sul, a gente percebe aí pela quantidade de estados, né, que são 3, e por questões dimensionais, é a menor macro-região brasileira, mas também apresenta aí uma densidade de municípios, né, muito grande, em torno de quase 1.200 municípios localizados aqui nessa macro-região, tá? Então, a gente tem aí uma situação, né, semelhante em alguns aspectos geográficos, né, e territoriais, aqui Norte, Centro-Oeste, né, Sudeste e Nordeste, e a região Sul, um pouquinho divergente das demais. Quando a gente chega e desce aí para tratar isso a nível de Estado, né, essa imagem que vocês estão vendo aí representa em laranja os estados que possuem decretos relacionados à logística reversa de embalagens, tá? E os em azul quer dizer que o Estado ainda não possui nenhum tipo de normativa vigente para isso, né? Mas obviamente a gente tem a legislação federal, né, que cobre de alguma forma essas regiões, né? Então a gente percebe, né, que atualmente são 18 estados no país, né, que tem uma legislação e, né, ainda uma lacuna nas regiões norte e alguns estados do nordeste, né? Então, apenas para ilustrar aqui, né, dentro da pesquisa Ciclosoft, a gente também apresenta e disponibiliza as leis, né? A gente fez um levantamento das leis nas 3 esferas relacionadas à gestão de resíduos, né, relacionado a catadores e coligados, né, assuntos coligados. Então, foi um total aí quase de 3.000 normas, né, que a gente conseguiu levantar, sendo que a grande maioria, aí, 2.830 praticamente, são municipais, né? A gente traz aqui talvez um destaque, né, para o estado da região macro-região norte, o estado do Amazonas, que é o único estado que tem alguma legislação, né? Se a gente vê o Centro-Oeste, talvez como destaque o estado do Mato Grosso do Sul, que em 2019, através do decreto 15.340, né, estabeleceu até um novo regramento, né, para logística reversa a nível de estado, né? Na região Nordeste, nós temos o estado do Piauí, aí eu aponto que também foi o primeiro estado daquela macro-região a colocar, né, uma legislação relacionada à logística reversa.
para o Sudeste, talvez o estado de São Paulo, que é o pioneiro, né, em legislações relacionadas aí a esse mérito. Então, desde 1992, né, institui algum tipo de normativa, né? E para a região sul, que é a região onde historicamente a gente tem as primeiras iniciativas, né? Aqui, por exemplo, no estado do Paraná, a gente tem legislação desde 1989 relacionada a algum mérito ambiental, né? E aí, com uma série de outras normas que vão, né, vão deixando esse arcabouço e essa política pública cada vez mais robusta, né? Então, numa análise simples, né, apenas em quantificação de normativas, a gente já consegue perceber uma diferença que existe, né, de uma região para outra do país, de talvez essa maturidade, né, nos poderes para tratar dessa política pública. E quando a gente desce isso para nível de município, tá? Então esse é o mapa, acho que mais difícil talvez a gente interpretar aqui, mas ele está sendo mostrado aí para vocês a existência ou não de iniciativas de coleta seletiva municipais. Então esse é o mapa do Brasil, recortado aí em 5.570 polígonos, como a gente chama, né? Que são as áreas, né, de cada um dos municípios. Então, quando eu trouxe para vocês lá no início aquela quantificação de municípios, né, eu acho que era para deixar claro aqui o quanto isso diverge. Então, aqui a gente consegue ver qual é o tamanho, né, de um município na região sul, aqui na região sudeste, e o tamanho dos municípios na região norte ou mesmo centro-oeste, né? Aqui, só a título de curiosidade, né, a gente tem aqui, por exemplo, Altamira e São Félix do Xingu, né, se a gente fizer uma comparação aqui, por exemplo, com o estado do Espírito Santo, né, eles são maiores do que o próprio estado do Espírito Santo. Então, vivemos num país de dimensões continentais, né? Talvez o grande desafio nosso é esse, né? E não tem como nos livrarmos disso, né? E não queremos nos livrar disso, né? Eu acho que todos aqui apreciam aí o tamanho que esse país tem, né? Mas aqui eu acho que fica muito claro, né? Que existe uma diversidade, tanto nos portes dos municípios e também na implementação da política pública de coleta seletiva. Então, quando a gente vê município verde bem escuro, quer dizer que existe naquele município a coleta seletiva porta a porta, né, que é a principal forma de execução, é a que tem a maior eficiência na coleta desses resíduos, né, nos municípios. Existem outras iniciativas, como o Marcelo mesmo trouxe, né, pontos de entrega voluntário, né, mas a gente vive numa realidade onde a nossa gestão de resíduo, fração úmida, ela já é porta a porta também, isso traz uma comodidade, digamos assim, para o munícipe, né, para esse tipo de prática, né? O município em verdinho claro, quando vocês conseguem ver alguns aqui, quer dizer que existe algum tipo de iniciativa ali, mas não é uma coleta seletiva porta a porta, então pode ser um início de uma coleta seletiva, ou algo muito pequeno, ainda restrito do município, né? Ou mesmo através de entrega em pontos de entrega voluntária, ou mesmo até outras formas, né? E quando a gente vê os municípios em laranja, significam os municípios que não possuem nenhum tipo de iniciativa, né? E aqui a gente consegue ver aonde eles se concentram, né? Então a gente tem uma grande concentração na região norte, na região nordeste em especial, né? Porque a região norte a gente tem o porte dos municípios, aqui o porte em termos territoriais, né? Muito grande, então muito diferente da região nordeste, né? Então imaginar que cada um desses pedacinhos aqui, vou até aproximar um pouquinho, ó, é um município, então cada um desses daqui a gente tem que ter uma gestão, a gente tem que ter uma iniciativa, a gente tem que ter um gestor, a gente tem que ter uma organização de catadores, né? Então, faz aí com que talvez seja a região mais desafiadora do país para a gente avançar, né, nessa política pública. E quando a gente
desce um pouquinho, né, a gente já está vendo aqui, por exemplo, a região do norte de Minas, né, que é o Vale do Jequitinhonha, que, né, já tem uma característica também social um pouco já diferente do Sudeste, né, e quando a gente vê o próprio já se aproximando de São Paulo, Paraná, a gente já vê uma situação, né, bem diferente em termos dessa política pública, né? E aqui eu destaco para vocês alguns exemplos, né, também que vem ligado a isso, né? Por exemplo, a gente vem aqui em Manaus, né, a gente consegue ver que tem um início de coleta seletiva aqui muito já há bastante tempo, né? Desde 1998, a gente tem a implantação da coleta seletiva, né? E uma série de outras, né, arcabouços legais, né, como, por exemplo, instituição de programas de reciclagem de garrafas PET, então já direcionando para tipos de material, operação de cooperativas e associações, né, institui coleta seletiva de eletroeletrônicos, enfim, né? Como essa política pública ela está sempre vinculado, né, com as organizações de catadores, né? O município não tem como desvincular um programa de coleta seletiva ou um decreto, uma normativa, né, um projeto de lei municipal que traga um regramento para aquilo, e também não ter um acompanhamento nesse sentido para as organizações de catadores, né? Então, sempre me chama a atenção isso, e aqui talvez é uma forma de demonstrar também como isso diverge ainda pelo país, né? O entendimento da importância que tem, né? Então, quando a gente traz, por exemplo, uma realidade aqui em Curitiba, né, que é capital do Paraná, a gente tem, só um segundo aqui, ó. A gente tem, por exemplo, o município que historicamente tem que divide junto com Porto Alegre, né, a primeira cidade a instalar, a ter essa política pública, né, em 1989, e logo na sequência, se a gente reparar, ó, ele já dispõe aqui, por exemplo, sobre atividades de catadores de papel. Então, logo na sequência, o município já, né, fez algum tipo de movimentação nesse sentido, né? E também a gente observa como o município entende a utilidade pública que aquela instituição tem para, né, com o município, né? Então, esse é um instrumento que, se a gente for navegar nesse mapa, né, e for clicando em vários municípios, a gente percebe que, em muitos dos casos, né, quanto mais enraizada já está essa política pública, também maior é a quantidade desses arcabouços legais e que fortalecem essa instituição que é a organização de catador. Então, seja com a utilidade pública, né, seja através de, por exemplo, cessão de uso de espaço, né? Cessão de uso de espaço, contratos de prestação de serviço, né? Dia, né? Instituição do dia do reciclador, por exemplo, né? Como uma forma de valorização, né? Então, é uma série de outras leis que o município deve também estar atento e avançar para que haja esse fortalecimento, né? Então, quando a gente observa um mapa desse, nessa diversidade toda, né, a gente também, quando está a campo e percebe e vai conhecer a realidade dessas organizações de catadores, tanto em termos de formalização, em termos de estruturação, número de pessoas trabalhando, equipamentos naquela estrutura, a gente percebe também que nessas regiões, né, onde tudo começou antes, onde você tem uma quantidade de arcabouços legais maiores, também você tem uma situação mais estável com relação a isso. Então, se a gente trouxesse números aqui dessas capacidades dos catadores de processamento, né, de resíduo sólido urbano ali, a gente percebe, por exemplo, que no Paraná tem uma capacidade instalada que é o dobro da média nacional, né, por exemplo. Né, e isso vem devido
o fato do trabalho ter iniciado antes, lá como demonstrado aqui, né, desde 1990, né? Então, algo acho que a gente tem que ter em mente é que não tem como a gente startar nenhum tipo de política pública relacionada a resíduos sólidos do 0 ao 100 numa fração de segundo, né? Então, é um processo que precisa ser envolvido, né? Uma série de atores, né? Por isso da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, né, nesses produtos. Então, se você não tiver realmente ali o envolvimento dos munícipes, da gestão pública municipal, da iniciativa privada, né, e dos catadores também, né, de se empoderar dessa atividade deles como uma prestação de serviço, como essa utilidade pública municipal também, né, a gente tem que entender que esse conjunto ele tem que estar presente em todos esses municípios, né? Isso a gente não starta tudo isso do 0 ao 100 num único ano de gestão ou num único ano base, né? Como a gente divide a nossa logística reversa, né? Então, eu acho que eu deixo a minha fala por aqui, tá? Eu convido mais uma vez vocês a conhecerem lá a pesquisa, né? Vocês podem buscar as informações detalhadas dos municípios e fico aqui à disposição para a nossa rodada lá de perguntas e respostas. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Felipe. Excelente. O pessoal está interessado aqui nessa ferramenta. Como eles teriam acesso a essa ferramenta, eu acredito que não tem uma versão, né, gratuita ali, acessível para todos, né? Ainda não, mas eu vou pedir para o pessoal da equipe deixar nosso contato, mas acho que é um caminho nosso em breve disponibilizar, né, informações aí. Né? Mas aí até se alguém quiser, tá? A gente pode conversar mais aí também no maravilha, tá bom? muito bom. Obrigado. Mas já divulgaram aqui o estudo da Ciclosoft também, então já está disponível aqui para o pessoal, tá? Tem uma pergunta que já fizeram, acho que a gente pode responder agora rapidinho, só para não perder o fio da meada, né? Que a Aline perguntou se esses dados sobre coleta seletiva nos municípios são baseados em autodeclaração dos municípios. Como vocês conseguiram coletar esses dados? Sim. Existe uma metodologia que nós desenvolvemos para essa pesquisa, onde existe a confecção de um formulário. Esse formulário, não vou lembrar o número de perguntas, mas chega aí talvez em torno de umas 100 perguntas, né, que vão desde existência ou não dos instrumentos legais, vão perguntas sobre quantidade de veículo, perguntas sobre a área de abrangência da coleta seletiva, uma série de aspectos, né? Aí nós temos como metodologia localização desse gestor público. Aí nós enviamos o formulário e marcamos uma entrevista para dentro de alguns dias após ali. Então ele recebe o formulário para que ele já possa ir respondendo e levantando, né? E aí durante a entrevista a gente vai colhendo essas informações, né? Tudo isso é sistematizado, né? E a gente já vai colhendo essas informações, e como tem uma parte especialista, ele já consegue, em alguns casos, certificar se aquela unidade que ele está passando é certa, porque existe muita confusão, né, em até passa tonelada por quilo, quilo por tonelada, então já vai certificando em alguns pontos, e também, se houver muitas lacunas nessa entrevista, a gente faz uma segunda rodada de complementação, né? Em alguns municípios, a gente faz essa entrevista presencial, mas a maioria é online, né? Mas a gente tenta nas capitais e nos maiores municípios ali fazer isso de forma presencial. Perfeito. Obrigada, Felipe. A gente fica aí para o final disponível para o nosso debate. Agora a gente vai seguir com a Aline Fonseca. Vou apresentá-la rapidinho de novo, né? Ela é especialista em Big Data e Open Data para a economia circular, fundadora da Wasteira Inteligência de Dados em Resíduos. Ela tem mestrado em Design e também é professora convidada da Fundace, da USP, da SESG, da UFMG, da PUC de Minas e também do portal Sustentabilidade.
E aí ela vai apresentar agora para a gente a fala sobre o desenvolvimento da base de dados sobre resíduos como instrumento na tomada de decisão da gestão pública. Bom dia a todos e todas. Obrigada pela apresentação. Nem vou me ater a essa questão de me apresentar por causa disso. Eu vou colocar aqui uma apresentação de slides para nortear a nossa conversa aqui, tá bom? Vou pedir um minutinho só para eu compartilhar. Bem, pessoal, aproveitando, eu também vou navegar por várias páginas aqui com vocês, até para falar um pouquinho dessas oportunidades relacionadas aos dados, tá? Espero poder contribuir aí, fico muito feliz com esse convite, né, do Recicla Latas e também da Pollen. Vai ser um prazer compartilhar tudo que eu estou aprendendo sobre economia circular, Big Data e Open Data, ou seja, como que a gente consegue transformar tudo isso em impacto positivo para a sociedade, para os negócios e também identificando oportunidades. Então, deixa eu passar aqui, vamos lá. Já não vou me ater a apresentações, mas só contando para vocês o momento atual da minha vida. Eu estou professora nas horas vagas, né, nessas instituições de ensino, nessas disciplinas que envolvem aí economia circular, também Big Data, Open Data, mas maior parte do meu tempo é como fundadora da Waste Data, Inteligência de Dados em Resíduos, que é uma spin-off da Negócio Circular, né? A Negócio Circular é um projeto que nasce em 2022, com essa proposta de ajudar os negócios a fazerem essa transição para uma lógica circular. E aí, dentro, né, dessa perspectiva de economia circular, nasce a Waste Data em oportunidades percebidas a partir dos dados, tá? Então, é um pouquinho desse aprendizado que eu vou compartilhar com vocês aqui. Bem, é muito importante, dentro da minha construção mental, falar do problema para chegar em proposições de solução. Então, eu gostaria muito de abordar o problema que nós estamos e passar por alguns recortes aqui importantes para a gente entender nossa situação atual e como que o Big Data e dados podem ser úteis para a gente lidar com essa realidade. Eu acho que não é de desconhecimento de ninguém que nós vivemos aí uma crise climática, né? Isso daqui é até um material de um panorama muito legal do PNUMA, que fala que nós vivemos uma tríplice crise planetária. E essa crise planetária, né, como vários dos palestrantes anteriores citaram aí essa problemática, né? A gente está falando de mudanças climáticas, perda da biodiversidade e uma grande poluição, né? Por que a gente chegou aqui? Por que a gente está nessa crise? E aí eu queria trazer um recorte com relação, eu vou até aumentar aqui para que vocês possam ver melhor, eu queria trazer um recorte da metabolização dos recursos naturais no mundo. Então, hoje, no mundo, nós extraímos cerca de 100 gigatoneladas de recursos todos os anos, né? Então, nós temos ali os metais, os minerais, os combustíveis fósseis, as biomassas, tudo isso é processado dentro de uma cadeia, né, que gera valor, e nós temos saídas, né, que estão aí relacionadas às nossas necessidades. Todas essas saídas geram emissões, geram desperdício, geram também bens de capital, né? Mas um dado muito impactante aqui para a gente é que apenas 9% em média disso que é jogado, né, que é colocado como recurso, perdão, a palavra não foi adequada, isso que é colocado para ser processado e gerar valor, apenas 9% retorna aí para a gente como reciclagem ou reutilização. Isso é um dado muito crítico. A tecnologia tem um pouquinho a ver com isso, né? Deixa eu mostrar esse outro painel aqui. A tecnologia e a complexidade material tem um pouquinho a ver com isso. Por quê? Lá em 1700, a nossa demanda material, ela era pequena. E a gente foi evoluindo, acessando novos aprendizados, entendendo a funcionalidade de outros tipos de material. E aí, isso foi abrindo espaço para a utilização de mais recursos da nossa natureza, né? Então, o que eu gosto muito de lembrar aqui nesse pedacinho é que o princípio do moinho de vento, ele permaneceu inalterado. O que mudou foi essa nossa busca por eficiência, estabilidade, escalabilidade e tecnologia. Trago um outro dado bem legal aqui para complementar essa análise, é que toda essa demanda, ela também gera uma criticidade, a gente está falando de criticidade material. Então, há fortes estudos que evidenciam a escassez das reservas naturais, né? E num espaço relativamente muito curto, de 5 a 50 anos, e vocês podem ver aqui nesse apontamento da tabela periódica, alguns elementos que vão apresentar escassez. Então, a gente precisa agir de forma inteligente, né?
Aqui, só trazendo um dado com relação a resíduos, a nossa projeção global é que a geração de resíduos ela dobre, né, nesse espaço aí de 20, 30 anos. Então, até 2050, a gente está falando aí de um volume de quase 4 bilhões de toneladas de resíduos, né? Hoje, a gente tem uma estimativa, né, de geração de resíduos no mundo de 2 bilhões de toneladas de resíduos, né? E um dado crítico é que 99% dos produtos que consumimos se tornam resíduos muito rapidamente, num espaço relativamente muito curto, de 6 meses. E aí há toda uma ingerência com relação a isso, né? A própria Abrema, ela quantificou em 2018, ela trouxe um dado bem interessante, olha como que dado orienta, né, criticidades. A gente no Brasil gera em torno aí de 80 milhões de toneladas de resíduos anos, né? Resíduos sólidos urbanos ano. Essas 80 milhões de toneladas de resíduos que nós geramos todos os anos, elas representam, né, é uma estimativa, cerca de 120 bilhões em reais em recursos que nós estamos jogando literalmente nos aterros sanitários, nos lixões e nos aterros controlados, né? Então, literalmente, quando a gente fala de economia circular, a gente está falando de recuperar valores perdidos. E aonde estão esses valores perdidos? Vou mostrar um pouquinho disso para vocês ao longo dessa conversa. Aqui eu só queria apontar algumas questões, e ainda dentro dessa lógica de falar do problema, é que a gente enfrenta vários problemas de ordem global, né? Eu acho que não é de desconhecimento de ninguém que está aqui conosco, que hoje um dos grandes problemas que a gente enfrenta é a desinformação, e desconstruir isso é muito complexo, né? Mas o que eu quero apontar aqui é que nos próximos 10 anos nós vamos enfrentar muitos problemas de ordem ambiental, e eles vão estar no topo da lista. E como que a gente lida com esses problemas que vão ser cada vez mais severos? Eventos climáticos extremos, alteração crítica dos sistemas terrestres, perda da biodiversidade, colapso do ecossistema e escassez de recursos naturais. Então, apontando essa lógica do problema, né, pensando agora um pouquinho sobre a lógica dos resíduos industriais, que é o meu quadradinho, né? Eu trabalho especificamente e complementando os colegas que vieram anteriormente, né? O meu trabalho é especificamente com autodeclarações de resíduos industriais, né? Mas qual que é o nosso cenário no aspecto de resíduo industrial também? Baixa transparência e dificuldade de acesso a dados confiáveis que nos orientem a tomar decisões, né? Falta de inteligência de mercado que impede decisões estratégicas e eficientes. Gente, se a gente não tem um dado, como que a gente vai refletir sobre uma determinada situação, né? Quando a gente fala dos municípios, por exemplo, né? Será que a gente tem dimensão confiável do que é gerado de resíduo, quais são as empresas predominantes naquele território, e qual que é as relações que a gente pode tecer aí com o número de habitantes e com as características daquele município? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, assim, a gente sabe que todo mundo enfrenta grandes dificuldades, né, para monitorar informações com relação a resíduos. E eu acabei de trazer dados para vocês, endossado inclusive pelos nossos colegas anteriores, né, que há uma ingerência muito grande na gestão de resíduos. A média nacional de reciclagem, que é a última estratégia da economia circular, infelizmente, ela é muito baixa, né? Então, avançando aqui, só trazendo aqui alguns conceitos para sustentar também essa conversa com vocês, não dá para falar de Big Data e Open Data aplicada à economia circular sem trazer dois importantes conceitos, né? Hoje a gente vive um modelo econômico que nós denominamos de modelo econômico linear, né? Então, nós vamos lá, extraímos os recursos da natureza, esses recursos são processados, distribuídos, comercializados, consumidos e, por fim, né, esses recursos, eles vão parar aí nos aterros, nos lixões, enfim, jogando dinheiro literalmente, né, no lixo. Não gosto dessa palavra lixo, mas é aqui, é melhor para o caso. Quando a gente fala de um modelo econômico circular, é justamente trocar essa lógica linear por essa lógica circular, de círculo fechado, onde a gente vai lá, busca prioritariamente, né? Eu até prefiro falar das fontes secundárias, porque ela vem da nossa ingerência com relação a resíduos, que vem depois do ato de pós-consumo, por isso que a gente está estruturado em tantas legislações que vem trazendo esse arcabouço importante, né? Para a gente conseguir avançar. Então, vamos pensar em termos de recurso secundário. No final ali do ato de consumo, aquele recurso é devolvido por meio de uma logística reversa e aquela logística reversa devolve aquele recurso para o ciclo produtivo. Então, a gente consegue fazer essa cadeia estar sempre em circulação, né? Bem, o foco aqui da palestra
é falar de Big Data e Open Data conectado a essa lógica dos resíduos, essa lógica da economia circular, né? Quando a gente fala de Big Data, a gente está falando de dados em grande volume. Imagina quantos relatórios dão origem a uma infinidade de dados, inclusive orientados por muitas políticas públicas que nós temos aí. Posso citar aqui a Política Nacional de Meio Ambiente, né? Nela, a gente tem a instituição de algumas informações que são importantíssimas para a gente entender, né, o volume de atividades potencialmente poluidoras que existem no Brasil, que tipos de resíduos são gerados pelas atividades econômicas e como isso pode gerar algum tipo de informação para a gente entender a nossa realidade. Hoje, quem quiser acessar aí agora, pode entrar aí, ó, dados.gov.br. Se vocês colocarem lá a palavra resíduos, vocês já vão ter acesso a uma infinidade de Big Datas, né? Onde vocês vão conseguir, por meio de várias configurações de arquivo, ter acesso a uma infinidade de dados, né? E isso advém do Open Data, né, ou do governo aberto. O governo aberto mobilizado pelo ODS 16, tá? A gente tem vários objetivos aí do desenvolvimento sustentável que estão orientando muitas ações, isso influencia os governos e toda a sociedade, né, e as empresas ali também. Então, nós temos um ODS que fala muito sobre a importância da ética, do respeito e da transparência. Gente, com relação a dado ambiental, incide a transparência máxima. Por quê? Por causa dos problemas críticos que nós vivemos. Se não houver transparência máxima com relação a dado ambiental, esses problemas se agravam e a gente não consegue lidar com eles, né? Então, o Open Data são aqueles dados de conteúdo aberto que podem ser livremente utilizados. E eles trazem aí a compreensão das nossas realidades, além também de trazer muitas oportunidades no setor público, no setor privado. Tá? Vamos seguir. Aqui é só para mencionar para vocês, em termos de conhecimento também, a Política de Dados Abertos Brasileira, que ela é instituída aí também através do Decreto 8777 de 2016, e ela tem como proposta promover o desenvolvimento, uma das propostas, né, eu até sinalizei aqui em amarelo, uma das propostas dela é promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação nos setores público e privado, bem como fomentar novos negócios, além, né, de preconizar questões mais urgentes aí, que também estão vinculadas à saúde pública, né? Isso é tema para outra palestra, inclusive. Mas aí, no aspecto dos gestores públicos, né, como que dados podem apoiar os municípios? O que tem que ser medido? Será que a gente compreende a nossa realidade, né? Aí aqui, pessoal, só a título de curiosidade, eu não sei se vocês já conhecem o IDSC, que é um painel muito legal, onde a gente consegue consultar o Índice de Desenvolvimento Sustentável de todas as cidades brasileiras. Eu vou entrar aqui rapidinho para mostrar para vocês. Aqui já tem uma cidade sinalizada, né? Eu morei em Betim quase minha vida toda, mas olha como que é bacana a gente cruzar várias informações, eu quero chegar aí nessa questão da informação, cruzar várias informações e a gente conseguir medir, né, uma pontuação geral para cada município brasileiro no aspecto dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E aqui, ó, por exemplo, Betim, né? Betim, ela está classificada como mediana, ela tem uma pontuação média, né? Na classificação geral de todas as informações de todas as cidades brasileiras, das 5.570, ela está na posição 2.162, né? E se a gente conseguir clicar aqui no objetivo 1, por exemplo, a gente consegue compreender quais são os indicadores que fundamentam essa informação que a gente está vendo em tela. E, claro, essa informação ela é colocada onde? Ela é colocada lá pelas pessoas que atuam no poder público dessa cidade. E aí, tem lá indicadores com relação a famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais, percentual de pessoas inscritas no Cadastro Único que recebem Bolsa Família e por aí vai. Então, olha só, um dado que é gerado lá na prefeitura, é alimentado dentro de um portal, ele possibilita infinitas informações, infinitas perspectivas para análise, para a gente compreender a nossa realidade. Esse é o poder do dado, né? Voltando aqui, né, ao nosso tema e a questão dos resíduos em si, né? Deixa eu voltar aqui. Opa, é porque ele voltou aqui para... Deixa eu passar aqui. Voltando, né, à nossa questão aqui para os resíduos,
como que é importante que gestores públicos tenham uma mentalidade orientada a dados, mas é impossível falar da construção dessa mentalidade sem a gente acessar conhecimentos, né? E aí, quais que são os conhecimentos críticos que nós precisamos desenvolver para a gente conseguir cruzar todas essas realidades, cruzar todas essas informações e gerar ideias que vão solucionar os problemas de ordem global, municipal, local e global que nós vivenciamos, né? Eu gosto muito de citar também essa lógica, né? A gente está ouvindo falar aí muito de ESG, economia circular, ODS, né? Que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mas é como se a gente conseguisse pensar assim, ó, os ODS, né? Eles são objetivos macro de sociedade global. E aí eles vão se desdobrando, né, em várias iniciativas. Por exemplo, a economia circular, ela está dentro do eixo econômico dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Porque quando a gente fala de ODS, a gente tem ali uma sustentação no aspecto econômico, social e ambiental. Vamos pensar que a economia circular, ela está ali dentro do eixo econômico, cruzando ali também com o eixo ambiental. Tá, dentro dessa dimensão, como que a gente viabiliza isso? Aí vem o chamado ESG, né? Que são aquelas lógicas lá que cada empresa, por exemplo, ela vai criar ali ações que vão contribuir por todo. Então, é pensar numa perspectiva global, mas agir numa perspectiva local. E como que a gente entende a nossa realidade? Gente, o Brasil, ele está muito bem posicionado no aspecto de dados abertos. O IBGE, o próprio governo, né, o site dados.gov do governo também, ele tem muito dado que pode ser convertido em informação útil para os vários problemas que nós enfrentamos, né? Então, dados populacionais, dados de CNPJs das empresas, dados de resíduos sólidos urbanos, resíduos de saúde, resíduos da construção civil, dados da coleta seletiva, reciclagem, aterro. Gente, tudo isso pode ser cruzado, né? E converter em informações que nos ajudem a lidar com a nossa realidade. Agora, eu vou apresentar para vocês um case aplicado que nos permite conhecer essa lógica e como que dado pode ser útil para a gente tomar decisões. O que eu vou apresentar aqui é uma plataforma privada, né? É um sistema SaaS que foi feito na perspectiva da Waste Data, que é a startup que a gente está aí acelerando, né? E aqui a gente consegue ver prioritariamente informações com relação a Minas Gerais. Gente, aqui a gente tem dados de 5 anos e 4 meses, inclusive, olha só, a gente tem dado fresquinho, né? A gente tem dado de maio de 2025. Imagina como que isso nos ajuda a compreender realidades de um determinado município mineiro. Aqui, por exemplo, no meu painel de filtros, eu poderia clicar em qualquer município dos 853 municípios de Minas Gerais. Eu vou pegar aqui Belo Horizonte e vou mostrar um panorama para vocês, tá? Nos últimos 5 anos, eu tenho a informação que foram geradas, foram movimentadas 7 milhões de toneladas de resíduos no município de Belo Horizonte. Essa geração ela está relacionada e envolve 11.466 geradores. Ela envolve também 1.276 destinadores. Estamos falando que essas movimentações de resíduos foram dadas a elas 31 tecnologias de tratamento e 579 tipos de resíduos foram gerados. Eu vou afunilar ainda mais a coisa e vou pegar aqui só 2025 para a gente ver como que utilizar o Big Data mediado por uma ferramenta como o Power BI pode nos facilitar a informação assim, ó, em segundos. Informação que às vezes a gente demoraria meses para acessar se uma ferramenta não pudesse mediar, né, essa situação. Então, olha só. Voltando aqui a Belo Horizonte, eu consigo entender algumas questões, né? A evolução, dá para eu clicar aqui e entender o quantitativo de cada um dos meses. Agora eu tenho essa árvore aqui que vai favorecendo o entendimento da informação e vai abrindo mais a informação para mim, né? E aí, deixa eu só fechar aqui e abrir de novo, né? Que aí ele vai abrir certinho. Então, Belo Horizonte, eu quero entender os destinos. Belo Horizonte mandou prioritariamente resíduo para Betim. Para qual tecnologia de tratamento? Vamos ver aqui. Aterro classe 2A. Opa, tem uma legislação, tem uma política pública que está falando que a gente tem que desviar os resíduos do aterro. Será que a gente está com um gap em economia circular?
Olha como o dado traz um apontamento. Ah, vamos entender do resíduo, o que está acontecendo, que tipo de resíduo que é. Vai aparecer aqui. Então, olha só, classe A, resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como construção, demolição, etc. Né? Então, olha só, um dado, ele possibilita infinitas análises, né? Eu estou até com um rascunho aqui, porque a gente está sempre nesse processo de aprendizado, né? E a gente, na Waste Data, a gente está percebendo tantas necessidades. Quando a gente começou focando nas empresas de tratamento de resíduos. Hoje a gente vê um universo tão grande e com tantas oportunidades que nós também não damos conta de fazer tudo, né? Então, por isso que eu falo muito de oportunidade e de inovação. E aí, pegando esse mesmo dado desse município de Belo Horizonte, olha só, a gente consegue observar as tecnologias priorizadas por esse município nos últimos 5 meses desse ano. A gente tem visto aí, ó, que 24% está indo para o classe 2A e 2B. Aqui eu tenho uma estratificação das classes e aqui eu consigo ver prioritariamente os resíduos. Ah, eu tenho um apontamento. Esse resíduo prioritário aqui que foi para o classe 2A é resíduo perigoso. Ótimo, tem uma informação, né? De qualquer forma, precisa ser aprofundado. Outra informação legal que a gente pode mediar nesse grande volume de dados. Estou conseguindo ver a origem. Vamos ver a dispersão disso? Olha, esses resíduos, eles estão indo para diversas cidades, eles estão dando, né, vazão e destino para diversas cidades. Então, são realidades que a gente precisa compreender, né? Então, pessoal, assim, claro que eu tenho outros painéis aqui, né? Inclusive painéis que são importantes, que é até importante mencionar, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas como um dado é público e como exige-se transparência máxima com relação a dados de resíduos, eu consigo dizer através da plataforma o que qualquer gerador gerou, para quem ele mandou essa destinação. Então, a granularidade que a gente consegue chegar aqui é micro. Eu consigo estudar um CNPJ e demonstrar fazer todo um escrutínio de informação de geração de resíduos nos últimos 5 anos. Poderia pegar aqui, ó, vou pegar aqui rapidamente para mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui Belo Horizonte. Vou pegar aqui, ó, uma farmacêutica que eu sei que Novo Nordisk, que está em Minas Gerais, né? E eu consigo demonstrar toda a evolução de geração de resíduos dela nos últimos 5 meses. Aqui eu conseguiria mostrar também algumas relações importantes com relação a esse gerador, né? Aqui eu consigo mostrar o CNPJ dela. Gente, se vocês abrirem lá o portal de dados abertos do Brasil, vocês vão conseguir ver no relatório do RAP, relatório das atividades potencialmente poluidoras, relações de geração, quem gerou, quem tratou aquele resíduo para aquele gerador e por aí vai, tá? Bem, então, no aspecto prático, o que eu queria mostrar para vocês era isso. E aí, no aspecto de legislação, né, nós temos aí toda uma estratégia nacional de economia circular para avançar, que dispõe aí de 18 objetivos, 71 ações. Como que dados podem ser úteis para a gente alcançar o intento do eixo 1 ao eixo 5? Como que a gente cria um ambiente normativo e institucional favorável à economia circular, cheio de indicadores que precisam ser criados? Gente, a gente só consegue isso com dado, né? Como que a gente fomenta a cultura, a inovação, a educação, a geração de competências para reduzir, reutilizar e promover o redesenho dos recursos? A gente precisa de informação, mas onde estão essas informações, né? Então, a minha proposta aqui, né, de troca com vocês, era justamente sinalizar isso, né? E eu não podia deixar de falar, né, do Fórum Econômico Mundial, que ele sinalizou para esse ano 10 habilidades com maior índice de crescimento, porque elas estão relacionadas às criticidades que nós vivemos enquanto comunidade global, né? E aí, gente, as primeiras delas, IA e Big Data, né? Claro que as outras também são importantes, né? São 10, né? Gestão ambiental é a 10ª lá, pensamento analítico, tudo isso tem relação com dado, porque, gente, imagina, pensamento analítico é eu conseguir cruzar todas essas informações que advêm da crise, das oportunidades, que advêm das legislações, e conseguir transformar isso numa informação que é útil para que municípios compreendam sua realidade ou empresas compreendam oportunidades. Então, é sobre isso que a gente está falando, né? Não dá para a gente evoluir
sem evoluir nessas competências que são críticas para os desafios do presente. Então, a gente precisa muito trabalhar essas questões. E uma coisa que eu acho que é importante também a gente sinalizar e que traz desafio para as organizações e às vezes até para os municípios também, é que cada vez mais, com o advento, né, do governo aberto, do Big Data, que são grandes volumes de dados, a gente vai estar cada vez mais exposto, né? E a gente tem que se proteger em fazer as coisas certas, né? Porque essa lógica de dado, ela vem para mitigar a corrupção. Então, hoje a gente tem dado na Receita Federal, tem dado lá também nas questões eleitorais, tem dado do DataSUS. Eu poderia mostrar aqui para vocês uma infinidade de painéis de dados tratados que a gente já criou e já cruzou, né? Então, assim, a gente precisa dessa capacidade analítica para gerar inovação, para tratar os problemas que a gente vivencia. Isso munido com muita criatividade, né? Item 4 aqui, né? Sem pensar na resiliência, flexibilidade, agilidade, curiosidade, né? Porque a partir da curiosidade a gente vai gerando inovação. Então, assim, gente, é um universo de oportunidades, né? Então, assim, espero ter contribuído, né, para o aprendizado de vocês. Eu gosto de dizer que eu sou a pessoa que mais aprende, porque eu reforço essas coisas e instiga mais ainda a minha curiosidade. Agradeço aí a todos vocês, aos presentes, ao convite também recebido. Aqui estão os meus contatos. Vai ser um prazer sempre contribuir de alguma forma. Muito obrigada. Obrigada, Aline, pela sua fala, uma contribuição muito bacana. Acho que a gente nunca trouxe aqui uma capacitação nossa, essa visualização de resíduos industriais ali, né? E é bacana também a gente estar entendendo esse outro lado, né? A Aline, aqui de Sabará de Minas, perguntou se existe algum estudo para os resíduos sólidos urbanos domiciliares, tipo esse estudo, né, dos resíduos industriais, só que para os resíduos sólidos domiciliares. Você sabe também, né? Olha, resíduos sólidos urbanos são um desafio. Eu acho que até a melhor pessoa para responder essa pergunta é o Felipe, né? Porque eu sou mais o quadradinho do resíduo industrial. Pelas poucas pesquisas que eu já fiz, né? Existem algumas plataformas, o próprio Sinir, ele tem uma plataforma que consegue nos dizer, mas ela está bem desatualizada, tá? Ele consegue nos dizer qual que é a concentração de aterros numa determinada mesorregião mineira, por exemplo, ou do Brasil, né? Qual que é a população daquela região. Eu vou procurar essa informação aqui e eu mando aqui no chat para vocês, porque ela está sendo até utilizada para a gente fazer um panorama, que a gente foi contratado aqui por uma empresa, para fazer um panorama das mesorregiões mineiras, né? Então, essa análise vai ser complementar. Mas, assim, é um dado muito difícil de obter, né? Vocês viram que o Felipe mesmo respondeu, né, a pergunta da Aline anteriormente, como que é feito, né? E isso deve dar um trabalhão. E a gente sabe que os municípios têm muita dificuldade de declarar, tá, gente? Por questões óbvias, é difícil mesmo, tá, gente? A gente sabe que é difícil orientar pessoas, então esse é um paradoxo, não é nem um paradoxo, né? Eu diria que é um problema de ordem complexa, porque depende da informação. O Brasil está no processo de construção dessa lógica de informação, apesar dele ser um país muito bem posicionado nessa oferta de governo aberto, sabe? Mesmo assim, é um longo caminho a se percorrer, tá? Então, é difícil. A gente está realmente correndo um pouquinho atrás desse dado para essa contratação aqui de Minas Gerais, mas é um dado bem difícil de se obter. Acho que todo mundo aqui tem noção da dificuldade que é coletar esses dados, né? Então, Imagina tratar. Sim, exatamente. Manipular esses Que é dados muito dado, complexo. né? É Sim. muito dado. Obrigada, Aline. A gente se fala daqui a pouquinho depois no momento do debate, tá? Tem muitos elogios aqui. Parabéns pelo trabalho, parabéns, porque é um grande desafio trabalhar com gestão de resíduos. Então, depois você dá uma olhadinha ali no chat também para ver o comentário do pessoal. E, gente, a gente já disponibilizou aqui a lista de presença no chat, tá bom? Então, todo mundo que quiser receber certificado, preenche lá para a gente, por favor. A gente fixou até o comentário ali, tá? E o Felipe compartilhou aqui agora no nosso chat também, né, um arquivo aqui
de manejo dos resíduos urbanos do Ministério das Cidades aqui. Então, também vocês podem dar uma olhadinha aqui. Agora a gente vai seguir aqui com a apresentação da Carla Abreu, que é advogada especializada em Direito Ambiental, com formação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, ela é analista sênior da área de Relações Institucionais e Jurídico na Poli, entidade gestora estruturante de logística reversa de embalagens pós-consumo, com atuação em âmbito nacional. Então, ela vai trazer um pouquinho para a gente sobre os desafios da implementação da logística reversa na região Nordeste. Carla está por aí com a gente? Olá, estou por aqui, tudo bem? Bem, Carla, Eu obrigada pela participação. Vou pedir para a Helena compartilhar a tela para mim, por favor. Só sua câmera que ainda não está aberta aqui para a gente não, tá, Carla? Não? Ué, Não. estou me vendo na câmera. Oi? Agora foi. Tá. Helena está por aí? Ou eu compartilho daqui mesmo? Pode tentar compartilhar daí. Se você não conseguir, a gente tenta colocar por aqui. Acho que já foi. Está carregando. Pronto. Perfeito. Bom, prazer, pessoal. Bom dia a todos, a todas, né? Meu nome é Carla. Também vou poupar aí a minha apresentação, já que a Cris falou um pouquinho de quem eu sou, da minha trajetória. E é um prazer estar aqui dividindo a mesa com grandes especialistas, né, na pauta de resíduos e poder compartilhar um pouquinho do que a gente vem aprendendo aqui enquanto Poli, entidade gestora, na implantação da logística reversa. Né? Então, estou com esse desafio de falar em pouco tempo sobre um tema muito amplo, muito complexo, muito ramificado, né, que são os desafios da reciclagem. Na verdade, eu vou trazer um panorama de desafios e oportunidades não específicos de uma região, mas a gente vai fazer uma passada por esses desafios, né, de maneira geral, com algumas regionalizações ali ao longo da conversa. E é isso, a ideia é compartilhar um pouquinho das percepções que a gente vem construindo a partir da implementação da logística reversa em diferentes regiões do Brasil, né, na lida do dia a dia com gestores, né, governos, organizações de catadores, empresas, operadores logísticos, né, em todos os estados do Brasil, em diversos municípios. Aí pode passar, por favor. Eu queria começar falando da Pollen, né? Quem é a Pollen, né? Quem a gente é, o que a gente representa nesse grande e complexo ecossistema de resíduos sólidos no Brasil, né? Então, a gente é uma entidade gestora, né? Esse nome grandão aí de Sistema Coletivo Estruturante de Logística Reversa de Embalagens, com atuação em âmbito nacional, né? A Pollen nasceu há 8 anos atrás, em 2017, com a ambição de revolucionar ali a maneira como as empresas e a sociedade lidam com seus resíduos, né? Então, buscando, de um lado, engajar o setor empresarial no cumprimento das suas obrigações de implantar a logística reversa, né, que existe desde 2010, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e de outro, informar, então, a sociedade sobre a importância do seu papel nesse sistema para viabilizar, de fato, o retorno dessas embalagens para o ciclo produtivo. E, a partir ali de 2019, a gente começou a trabalhar com crédito de reciclagem. Pode passar, estava certo. Com crédito de reciclagem, que é hoje o principal modelo de compensação de embalagens no país, né? E que vem sendo alvo, como a gente vai ver, como o Felipe falou um pouco também, de numerosas regulamentações, né? De recentes regulamentações também a nível federal e estadual. Né? Então, qual é o papel das entidades gestoras? Né? Embora a gente já exista há um tempo, o Decreto Federal 11.413 de 2023, que regulamenta os certificados de crédito de reciclagem em âmbito federal, trouxe uma definição específica, né? Então, as entidades gestoras, né? A entidade gestora é a pessoa jurídica responsável por estruturar, implementar e operacionalizar sistemas de logística reversa de produtos e embalagens em modelo coletivo, né? Então, a gente basicamente, eu gosto de dizer que a gente é uma peça articuladora nesse sistema, né? Porque a gente representa o setor empresarial, ao mesmo tempo a gente faz parceria com os operadores logísticos, em especial as organizações catadoras e catadores, a gente faz parceria também com a gestão pública, né? Transfere conhecimento para a gestão pública, transfere dados para a gestão pública, né? Para embasar políticas públicas. Então, nossa missão consiste essencialmente em concretizar o princípio, né, um dos princípios basilares da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o princípio da responsabilidade compartilhada, né, com o intuito de que todos os atores da cadeia contribuem, então, para o
aumento dos índices de reciclagem. Esses são alguns dos parâmetros de atuação de uma entidade gestora, né, segundo a portaria do MMA publicada ano passado, né? Então, a gente precisa reportar os resultados do nosso sistema anualmente para o MMA e também para os órgãos estaduais competentes que têm a logística reversa regulamentada em âmbito estadual, estimular a adesão do setor empresarial, né, de fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, ampliar progressivamente a reinserção dos resíduos, né, realizar ações de educação ambiental, comunicação, implementar projetos estruturantes, promover pesquisas para inovação, enfim, então, de fato, aperfeiçoar os sistemas coletivos de logística reversa. Aí pode passar. E aí, dentro desse universo de entidades gestoras, eu acho que é importante a gente fazer, né, mais um parênteses aqui para falar do que é uma entidade gestora estruturante, né? Hoje, no sistema aí de crédito de reciclagem, a gente tem o que a gente chama de entidade gestora estruturante, né, e não estruturante. Então, a entidade gestora estruturante é aquela que precisa observar critérios, né, cumulativamente ali do Decreto Federal 11.413, né? Então, a gente precisa ter pelo menos metade da nossa massa compensada junto às organizações catadoras, a gente precisa ter uma metodologia de implementação junto a essas organizações, né, que englobe diagnóstico, assessoria técnica, formalização, investimento em infraestrutura, transferência de conhecimento para o poder público municipal, que é o que a gente tem feito bastante, e executar também ações de educação ambiental, né? Então, esses são os critérios aí para que uma entidade gestora possa se dizer estruturante a nível nacional. E aí a gente parte, então, do mapeamento de que existem 1 milhão, né, de catadores aproximadamente aí no Brasil, segundo o levantamento da ANCAT, entre catadores formais e informais. E a gente sabe que os catadores e as catadoras, eles estão na base, né, nos alicerces da reciclagem, eles são responsáveis por aproximadamente 90% de tudo que é reciclado no Brasil hoje, falando de resíduos domiciliares urbanos, né? E apesar disso, eles enfrentam, né, um alto índice aí de vulnerabilidade social, de marginalização, de precarização do trabalho, né? Então, o sistema de logística reversa que faz sentido para a Pollen só pode ser um sistema que promova o fortalecimento dessas entidades, né? E a gente faz isso por meio de parcerias focadas na autonomia e na remuneração adequada dessas organizações, né? Então, dentro do nosso programa estruturante, né, a gente não tem critérios estanques, rígidos, né? A gente entende individualmente qual é a dor daquela entidade, né? Qual é a potência daquela entidade, o que a gente pode fazer para ajudar, se eles precisam mais de capacitação, de assessoria técnica, compra de equipamento, né? Pagamento de, enfim, de contas, de contador, né? Então, a gente tem aí esse programa estruturante junto às organizações e que é implementado de forma horizontal, né? Escutando, de fato, o que aquela organização precisa. Aí pode passar. Esses são alguns dados históricos do sistema de logística reversa da Pollen desde a implementação, então, dos créditos de reciclagem, né? A gente tem 186 mil toneladas de embalagens pós-consumo recuperadas desde 2019, né? Dessas 186 mil toneladas, 125 mil toneladas são de uma massa referente às notas fiscais de organizações catadoras e catadores de material reciclável, né? Então, só para contextualizar rapidamente com quem não está muito versado ainda nessa parte de crédito de reciclagem, ele é gerado a partir da nota fiscal de venda do material reciclável, né? Então, os nossos operadores logísticos, em especial as organizações catadores, elas comercializam o resíduo e, a partir dessa operação de comercialização, elas emitem uma nota fiscal de venda, e é essa nota fiscal de venda que as entidades gestoras adquirem, né? E transformam num token, num crédito de reciclagem, que vai, então, comprovar a reinserção de determinada massa para o ciclo produtivo, né? Se alguém tiver alguma dúvida mais específica, a gente pode conversar depois. E a gente sempre gosta de trazer esse dado, né? Aproximado, claro, mas de que dessas 186 mil toneladas, isso representa 206 mil toneladas de emissão de gás carbônico evitadas até o momento, né, por conta da reciclagem desses materiais. Então, pode passar. E aí a gente começa, de fato, a falar dos desafios regionais e comuns também para a implementação da logística reversa. Pode passar também, vou tentar passar rapidinho para a gente não espremer no final. Então, eu queria começar, gente, trazendo alguns dados, né, alguns resultados do sistema de logística reversa da Pollen de 2024, porque eu acho que eles trazem respostas muito importantes para a gente pensar em que lugar
a gente está em termos de avanço da logística reversa no Brasil hoje, né? Então aqui eu estou me atendo, né, de novo, à logística reversa de embalagens pós-consumo, né? Claro que quando a gente vai falar de cadeia produtiva da reciclagem, a gente está falando de um espectro muito maior, mas aqui a gente vai estar trazendo esses dados especificamente em relação às embalagens, que eu acho que traz parâmetros importantes, assim, da gente pensar, né, em que pé a gente está hoje. Então, nesse primeiro gráfico, a gente vê, né, que quase metade dos municípios contemplados pelo sistema da Pólen, eles estão localizados na região sudeste, seguido pelo nordeste e pelo sul, e por último, né, menos expressivo, a região norte, né, pode passar. Empresas aderentes, a gente tem aí quase 80% das empresas aderentes ao nosso sistema, né, que são as empresas que nos contratam, concentradas no eixo sul e sudeste do Brasil, né? E o resto ali distribuído entre as outras 3 regiões do país, tá? Eu tô passando um pouco mais rapidamente por esses dados, porque depois a gente vai amarrar direitinho o que eles representam. Aí pode passar. Organizações de catadores e catadores de material reciclável, né? A gente também tem um número parecido, aproximadamente 70% das organizações de catadores parceiras da Pólen estão concentradas também no eixo sul e sudeste do Brasil, e, né, os outros 30% então distribuídos nas outras 3 regiões, macro-regiões do país. Pode passar. Receptores, né? Quando eu digo aqui receptores, a gente está falando de para quem é vendido, então, esse material reciclável a partir da nota fiscal que a gente adquire, né? Então, a maior parte desses receptores, desses compradores de resíduos, eles estão localizados na região, né, no eixo sul e sudeste, né, novamente. Então, vocês veem que são cenários que se repetem aí para diferentes indicadores, né? Então, a gente tem essa concentração no eixo sul e sudeste do Brasil dos compradores desses resíduos, e aí pode passar, último dado aí. E esse dado que eu acho muito interessante de trazer, que é dos tipos de receptores, né, de quem está recebendo esse material reciclável. Então, a gente tem 63% desses receptores como o que a gente chama de intermediários, né, o comércios atacadistas, atravessadores, né, o que a gente chama ali de meio de cadeia, né. Eles estão geralmente entre uma ponta, que é das organizações catadores e catadores, e a indústria, né. Então, eles acabam sendo um elo muito presente, porque as organizações de catadores muitas vezes não conseguem juntar o material suficiente para enviar diretamente para a indústria, para negociar diretamente com a indústria, né? Então, faltam equipamentos adequados para prensagem e padronização dos fardos, muitas vezes, a ausência de um transporte próprio, adequado, né? E a dificuldade mesmo de atender às exigências técnicas e contratuais da indústria recicladora. Então, muitas vezes eles acabam tendo que passar pelos atravessadores, né, o que eventualmente acaba defasando, né, financeiramente ali o valor que essas organizações recebem por esses resíduos, né? Então, esse é um gargalo importante que a gente tem hoje no Brasil. E aí, regulamentações estaduais de logística reversa, eu vou passar muito rapidinho, porque o Felipe trouxe muito bem, inclusive, o panorama que a gente tem hoje, né? Mas a gente tem, então, hoje já mais da metade das unidades federativas do país regulamentadas, né? E aqui, por esse mapa, a gente vê que a região centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, todos os estados dessas regiões estão com a logística reversa regulamentada, né? Com o certificado ali, com o sistema de certificado de crédito de reciclagem regulamentado. Na região norte, a gente infelizmente só tem o estado do Amazonas, com uma regulamentação própria de logística reversa, e no Nordeste a gente tem aí metade, né, dos estados, um pouco mais da metade dos estados, então, com a regulamentação própria de logística reversa, né, 5 dos 9 estados. Então, a gente vê que esse é um elemento importante, porque vai influir diretamente na expansão do sistema, né? Aqui a gente trouxe algumas sinergias pré-existentes que a gente verifica para que o sistema de logística reversa tenha um espaço fértil de expansão, né? Essas sinergias pré-existentes, elas são verificadas com mais facilidade no eixo sul e sudeste do Brasil, não que estejam restritos a essas regiões, né? A gente pode citar o Mato Grosso do Sul, inclusive, que tem um ambiente institucional e regulatório muito ativo, né? Uma participação muito importante do IMASU, do Ministério Público, né? Mas, no geral, essas são sinergias que estão mais presentes no eixo sul e sudeste do Brasil, e essas sinergias correspondem, por exemplo, a um alto índice de organizações
de catadoras e catadores formalizadas, regularizadas, estruturadas, né, o que representa um excelente indicador para que a logística reversa possa se expandir e possa acontecer, né, já que aqui a gente tem, então, os principais agentes da cadeia munidos, né, de estrutura, de reconhecimento, para fazer o seu trabalho, que é muito bem feito, né, de coleta seletiva, de triagem dos materiais recicláveis, e o que permite, é claro, que eles formalizem parcerias, né, com entidades gestoras como a Pollen, né, para comercializar notas fiscais, com outras empresas, né, então isso gera receita para além da venda de resíduos, né, porque quando a organização de catadores fica restrita à venda do resíduo, ela tem muito mais dificuldade também de manter a sustentabilidade financeira ali. Acho que tem catadores e catadores aqui presentes, né, vocês podem também ficar à vontade ali na parte de debate para a gente conversar, trazer um pouquinho da realidade de vocês, porque, né, eu entendo que eu estou trazendo um panorama nacional, mas, né, cada município, cada organização de catador e catador vai ter uma dor muito específica, né? Então, é isso, né? Então, aqui é o caso, por exemplo, né, eu gosto de trazer Paraná e Santa Catarina. São estados, por exemplo, que a Pollen conta com 100% dos seus operadores logísticos sendo de organizações de catadores e catadores de material reciclável. Toda a nossa massa vem de organizações de catadores e catadores, e todos os nossos parceiros têm contrato de coleta seletiva firmado com o município, né? O que é um indicador excelente, é o que a gente almeja para todos os municípios do Brasil, né? Que as organizações de catadores e catadores sejam remuneradas pelos serviços ambientais que estão sendo prestados, sejam reconhecidas formalmente, enfim. Então, a concentração de grandes geradores, né, também são marcadores importantes, porque apontam um maior consumo de produtos embalados, né, presença de empresas que colocam esses produtos no mercado e, portanto, né, potencial aí de retorno desses resíduos, né? Então, a abrangência e eficiência da coleta seletiva também, né, é essencial para a gente ter uma logística reversa que funcione bem. E aqui, quando eu digo de abrangência e eficiência, né, é importante a gente pensar nesses dois pilares, porque muitas vezes você pode ter uma coleta seletiva que é eficiente, aliás, desculpa, que é abrangente, então que seja uma coleta seletiva porta a porta, né, passe em todas as casas, né, abranja eventualmente 100% do território, mas que tenha baixa adesão populacional, né? Então, uma vez eu estava até conversando com uma secretária de meio ambiente de um município do interior de um estado, e ela falou: a gente tem coleta seletiva porta a porta, funciona, mas a gente tem uma adesão da população de mais ou menos 5%, né? Então, como é que a gente consegue trazer também né, educação ambiental, né, como que a gente consegue sensibilizar a população para que aquela coleta seletiva seja de fato eficiente e não represente um desperdício de dinheiro público, né? A logística reversa integrada ao licenciamento ambiental, acho que para os gestores públicos que estão aqui, isso é muito importante, assim, a gente vê com muito bons olhos, a gente vê isso funcionando mais hoje na CETESB, que é o órgão regulador, né, ambiental fiscalizador do Estado de São Paulo, né? Mas você tem, então, a logística reversa integrada ao licenciamento ambiental, né? Acaba sendo um mecanismo muito eficaz de controle do cumprimento dessa obrigação pelas empresas de logística reversa, né? Acaba que mais empresas são cobradas, mais empresas cumprem essa obrigação e financiam o sistema, né? Então, a presença da indústria recicladora também, essa presença é fundamental, ela viabiliza operacional e financeiramente o retorno das embalagens. Então, você não tem muitas vezes que escoar o material de um estado para outro estado, pagar um tributo em cima disso, aumentar gastos de logística, de transporte, né? E o ambiente institucional regulatório ativo, como eu falei, né? Uma regulamentação específica, né? Que cria mecanismos de controle e fiscalização mais concretos ali. E aí pode passar. E aqui os desafios comuns para a implementação do sistema de logística reversa, que conversa muito, né, com o que vem sendo trazido aqui nessa capacitação pelo Felipe, né, pela Aline, pelo Marcelo, então, e que conversa muito com esse slide anterior das sinergias, né? Então, os desafios comuns representam justamente, muitas vezes, a ausência ou a baixa presença dessas sinergias, né? Essas sinergias, como eu falei, a gente verifica com maior facilidade no sul e sudeste do Brasil, mas de maneira nenhuma elas estão restritas a essas regiões, né? Como eu falei, a gente tem muita aderência do setor privado, por exemplo, no IMASU, a gente tem muita aderência, né, do setor privado no Distrito Federal, né? A coleta seletiva no Distrito Federal é feita também quase que 100% com contratação de organizações de catadores e catadores, né? Em outros estados aí que saem do eixo
Sul e Sudeste, e que facilitam muito o trabalho das entidades gestoras, né, porque a gente já chega com organizações que estão ali mais estruturadas. Então, como eu falei, a eficiência da coleta seletiva, né, que está intrinsecamente ligada ao descarte adequado pela população, que vai influenciar diretamente na qualidade dos materiais coletados e na diminuição dos rejeitos que chegam até a cooperativa, né? Então, o que a gente vê hoje é que, com uma educação ambiental que ela é descoordenada, muitas vezes não acontece, muitas vezes não está capilarizada, ramificada, as pessoas não estão sensibilizadas, não descartam adequadamente seu resíduo. Esse resíduo ele vai chegar com baixa qualidade, muitas vezes para os operadores logísticos, como para as organizações de catadores, e vão se tornar rejeito. Esse rejeito ele vai gerar um custo, seja para a organização de catadores e catadores, na pior das hipóteses, ou para o próprio poder público municipal, né? A educação ambiental ampla e eficaz, né, que de fato é um desafio generalizado, né? Como fazer, então, para a gente engajar a população nessa temática, como fazê-los participar do processo de elaboração de políticas públicas, dos planos municipais e estaduais, como fazê-los entender da importância das catadoras e dos catadores e cobrar, inclusive, por políticas também de coleta seletiva, de fortalecimento de catadores, né? Então, por exemplo, eu não tenho coleta seletiva no meu bairro, né? Então, eu vou cobrar do município que essa coleta seletiva abranja o meu bairro, né? Municípios que essa coleta seletiva já está implantada. A Conlurb, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, se você for no site, eles têm um canal de comunicação ali que a população pode entrar em contato e pedir para que a coleta seletiva passe naquele bairro, né? Ou então, eu não tenho coleta seletiva na minha cidade, mas eu posso mapear, de repente tem aqui organizações de catadores que estão próximas de mim, né? E para quem eu posso descartar esse resíduo. Então, né, são várias frentes, né? Apoiar as organizações de catadores a fazer uma educação ambiental, que eles também já fazem muito bem, né? Já tem um vínculo criado ali com a comunidade, né? Então é importante apoiar o trabalho de educação ambiental que já é realizado por organizações de catadores, né? Um desafio muito comum, né, que o Marcelo falou, que todo mundo aqui sabe, não vou me estender, a inclusão socioprodutiva das organizações de catadores e catadores de material reciclável, né? Muitas vezes sequer emitem nota fiscal, sequer tem uma infraestrutura mínima, uma prensa, né, um veículo adequado de coleta, né? Muitas vezes estão ali nos carrinhos de tração humana ou pequenos veículos coletores que não têm, né? Desculpa, que não tem muito como agregar volume ali, estão em áreas irregulares de ocupação. A gente escuta todo tipo de problema, sabe, conversando com organizações de catadores. Então, está no espaço irregular, não consegue emitir uma licença, não consegue emitir um alvará, né? Então, a importância também de você ter a capacitação e engajamento da gestão pública, sobretudo municipal, né? Para, de fato, apoiar, facilitar a emissão de licença, né? Investir na infraestrutura dessa organização, enfim, ceder espaços, né? Outro desafio que é assim, muito relevante, que a gente vê muito aqui com a entidade gestora que representa o setor empresarial, é a adesão dos comerciantes e dos distribuidores, né? A gente fala muito de fabricantes, né? Os fabricantes, eles são muito cobrados pela logística reversa, e tem que ser, que bom que são, mas a gente tem tido uma dificuldade de engajar o varejo, né? Os comerciantes, que são muitas vezes quem está ali no contato direto com o consumidor e que pode ter, inclusive, um papel muito importante na educação ambiental das pessoas, né? Então, a articulação entre os atores também, né? A gente tem uma dificuldade, né? A gente tem uma dificuldade de articular o governo com o setor privado, com a sociedade civil, né? E com todos os outros atores. E isso dificulta a implementação de estratégias coordenadas que fortaleçam a cadeia produtiva e principalmente o trabalho das catadoras e dos catadores, né? E, por fim, a tributação, que tem um impacto concreto, né? Muitas cooperativas não conseguem pagar a carga tributária complexa e pesada, que é pensada para o setor empresarial e não para associações de base comunitária, né? Então, comunitária. Então, como a gente pode repensar, simplificar, desonerar a tributação, né? Um passo fundamental para dar sustentabilidade financeira para as organizações. A Reciclatas, inclusive, já fez uma capacitação sobre tributação, que está no YouTube, que vale muito a pena ver, tributação na reciclagem, e a gente vai dar também uma outra sobre bitributação. Não sei quando, depois a Cris pode falar melhor. Pode passar. Pode passar. E aqui eu trouxe desafios regionalizados da macro-região norte, né? Como eu falei, a região norte, né? Vocês viram ali que ela tem um índice bem menos expressivo ali nos próprios resultados da Pólen e nos resultados das entidades gestoras de maneira geral, tá? Isso não é específico da Pólen. A gente tem essa dificuldade de chegar
até a região norte, que é uma região, enfim, que por si só tem dimensões continentais, né? E que cada estado, enfim, tem suas peculiaridades. Então, como eu falei, a gente tem só um estado com a logística reversa regulamentada na região norte, que é o estado do Amazonas. A gente tem limitações geográficas, né? Muitas cidades que estão isoladas, que funcionam principalmente com transporte fluvial, principalmente ali no estado do Amazonas, né? Isso encarece, se complexifica a logística de escoamento desses resíduos. A gente tem ainda um alto índice de disposição inadequada de aterros controlados e lixões na região norte. De novo, não são desafios restritos à região norte, né? Evidentemente, a gente tem destinação inadequada em todos os estados do país, mas a gente vê isso com um pouco mais de presença marcante na região norte, né? Então, a adesão do setor empresarial acaba sendo um pouco menor, justamente porque a gente tem menos mecanismos fiscalizatórios e de controle, né? Então, uma capilaridade técnica institucional um pouco mais baixa ali dos órgãos públicos e fiscalizadores, né? Que muitas vezes precisam estar lidando com demandas mais urgentes, né? E muitas demandas, são estados muito grandes também, em termos de tamanho. Então, assim, são muitos desafios, realmente. E a ausência ou baixa cobertura da coleta seletiva, né? É muito comum você ver municípios que sequer têm coleta seletiva, qualquer tipo de coleta seletiva, né? Então, a gente tem também uma integração um pouco mais deficiente das organizações catadoras aos sistemas locais de gestão de resíduos, e, enfim, uma infraestrutura e uma regularização também mais complexa, né? Então, aqui na Pollen, é muito comum a gente mapear várias organizações catadoras dos estados do norte, mas elas não emitem nota fiscal, né? Elas não emitem nota fiscal, então elas não têm capacidade operacional, né? Às vezes tem uma capacidade operacional muito baixa, então realmente são desafios aí que a gente precisa pensar, e aqui eu queria só deixar claro que superar esses desafios não é de maneira nenhuma sobre impor um modelo do Sudeste, do Sul, de outras regiões para a macro-região Norte, é sobre pensar de fato a realidade local e criar modelos efetivos que funcionem para aquele município, para aquele estado, para aquela população, né? Então, é um pouco isso, assim. Não dá para a gente aprofundar muito por causa do tempo, mas estou tentando trazer aí um panorama geral. Aí pode passar. A questão do vidro, gente, eu não queria deixar essa oportunidade passar da gente falar sobre o vidro, né? Que eu acho que traz um desafio, tem outro tempero, tem um tempero a mais, assim, o vidro na cadeia de reciclagem. Ele é um desafio especial dentro da cadeia produtiva de reciclagem, né? E para endereçar adequadamente a questão desse material, a gente precisa, de forma didática, aqui, olhar para um tripé, né? Que é volume, qualidade e logística. Então, a gente tem o vidro como um material de muito baixo valor agregado, né? A gente está falando aí muitas vezes de 7 centavos o quilo, né? E de uma complexidade de custos logísticos altos, né? O que muitas vezes inviabiliza, na maior parte das vezes simplesmente inviabiliza técnica e economicamente as organizações catadoras de trabalhar com vidro, né? Então, é um material que demanda uma infraestrutura mínima, né? Pelo menos um equipamento que reduza o volume do vidro para que ele possa ser negociado em valores melhores, né? Então, um triturador, né? Bombonas para ter um armazenamento específico. Você não pode misturar o vidro com outros tipos de material, né? Um material também que ele é de alta periculosidade. Se você quebrar, né? Os catadores estão ali, colocam a mão, enfim. Então, você precisa ter muitas vezes um veículo mais adequado, né? Preferivelmente com compartimento em separado, né? Então, você tem algumas peculiaridades técnicas, operacionais ali, e existe também um grande gargalo em relação aos grandes geradores, né? Que precisam ser, de fato, cobrados e sensibilizados para que descartem adequadamente o vidro, né? Seja mediante lei, ou seja uma sensibilização feita por meio da educação ambiental, que pode ser eficaz, né, ali dentro de um âmbito local, e ter campanhas específicas de educação ambiental voltadas para o descarte desse material, né? Afinal, a gente está falando de um material que é infinitamente reciclável, mas que quando vai para a natureza ele leva aí 1 milhão de anos para se decompor, né? Então, de fato, é um entrave muito grande, e a gente tem também uma baixa capilaridade de indústrias recicladoras, né? Elas estão também concentradas ali no eixo sudeste, um pouco do sul ali do país, então a gente vê, né, muito comum a gente ver, outro dia também conversando com um gestor de um município, né, do nordeste do Brasil, ele até tem vidro, ele tem ecopontos, funcionam,
mas ele não tem para onde levar esse vidro, não tem indústria recicladora lá, não tem comprador, né? Então, como é que a gente faz de fato para conseguir viabilizar operacionalmente o escoamento desse vidro, né? Então, pode passar, né, o slide. Felizmente não dá para a gente passar muito. E aqui, gente, chegando no final, desculpa se eu tiver extrapolado o meu tempo, mas só para a gente sair também do desafio, né, e a gente poder pensar alguns caminhos integrados rumo à expansão da logística reversa, né? Eu proponho aqui uma abordagem sistêmica e participativa que reconhece que cada território tem a sua própria identidade, seus desafios, seus potenciais. Então, a gente precisa enxergar, de fato, os territórios como organismos vivos que estão em constante transformação e onde as soluções elas não podem ser impostas, né, mas sim construídas a partir do envolvimento de todos os atores locais, né? Então, ao invés de tratar os resíduos como um problema a ser gerenciado, como é que a gente consegue pensar, né, no resíduo como um fluxo de matéria, de energia dentro de um sistema que é interdependente e onde cada resíduo pode ser reintegrado de forma produtiva, né? Então, como é que a gente pode, ao invés de dar conta do lixo, né, redesenhar sistemas urbanos, políticos e sociais para que o conceito de lixo deixe de existir, né? Então, a gente está falando aqui de uma governança, de uma articulação institucional, né? Como eu falei, mecanismos regulatórios, fiscalizatórios também, políticas intersetoriais, né? Pensar o resíduo como uma matéria intersetorial. A gente está falando aqui de assistência social, a gente está falando aqui de meio ambiente, a gente está falando de turismo, enfim. Então, o próximo slide vai trazer isso de forma um pouco mais visual, mas, de fato, como pensar, então, o resíduo de forma transversal e com uma governança participativa, né? Como é que você pode, né, como é que a gente pode elaborar, por exemplo, um plano municipal de gestão de resíduos com adesão, né, com participação da sociedade civil, com participação das organizações catadoras, de fato, né? Colocar as organizações catadoras ali para serem contratadas de forma obrigatória, não preferencial, né, pelo município. Ter sistemas informatizados integrados, né, harmonização normativa entre estados e União, municípios, para que a gente possa também facilitar aí a adesão do cumprimento da logística reversa pelo setor empresarial, que precisa dessa segurança jurídica, né? A adesão estadual e municipal ao Procatador, né? O Procatador ele já tem um mecanismo de governança que é muito interessante. Você tem um comitê, né, a nível federal, que integra vários ministérios, né, um comitê interministerial. Quando você adere ao Procatador a nível estadual, você tem que implantar um comitê também a nível estadual e a nível municipal também. Então, você já traz, naturalmente, todos os setores ali daquele poder público, daquela administração pública, para pensar conjuntamente sobre resíduo, né? E pensar de maneira articulada federal, estadual, municipal. Inclusão e valorização, né? Como eu falei, contratar organizações catadoras de forma remunerada, né? Justamente remunerada. Centros de triagem regionais também que podem ser implantados pelo poder público estadual municipal, que sejam operados pelas entidades catadoras e catadores que, como eu já falei, fazem muito bem esse trabalho, muitas vezes precisam de estrutura, precisam de acesso, de regularização, mas em termos de operação eles têm muito a nos ensinar aqui. Projetos estruturantes, né? Como eu falei, né? Entidades gestoras estruturantes, o crédito de massa futura, né? Que infelizmente a gente não vai ter muito tempo de falar. A educação e engajamento, né? Então, a educação ambiental territorializada, o apoio à educação ambiental realizada por catadores, a capacitação de gestores públicos municipais, o engajamento, de fato, a capacitação do varejo, do comércio, dos grandes geradores e infraestrutura, né? Pensar, de fato, em investimento público em infraestrutura para ampliar a coleta e triagem de materiais recicláveis, incentivos fiscais, editais públicos e privados para fomento de projetos especial das organizações, né? E aí pode passar para finalizar. Desculpa, porque eu acho que eu extrapolei meu tempo, que é muita coisa, eu estou tentando amarrar. E aqui, só para a gente deixar um pouco mais visual, quando eu falo de uma gestão sistêmica, integrada e transversal de logística reversa, né? Então, a gente está falando aqui dos catadores autônomos, que são muito importantes para fazer também esse resíduo voltar para a cadeia produtiva, né? Então, como é que a gente pensa, né, em trazer dignidade para esses catadores, para diminuir a precarização do trabalho desses catadores, né? Então, como é que a gente traz aqui políticas de assistência social para pensar, né, para além de programas universais como Bolsa Família, né? Como é que a gente faz, talvez, para tentar trazer esses catadores autônomos para serem organizados dentro de organizações catadores e catadores, caso eles queiram, né? O poder público nos 3 níveis, aqui a gente está falando de articular a política de meio ambiente com a economia solidária, com turismo, né? Então, como é que a gente engaja também o turismo, os turistas, para que eles possam pensar sobre resíduo? Como é que a gente engaja a Secretaria do Trabalho, né? Eu estava conversando
uma vez também com um gestor que é de uma secretaria de trabalho de um estado, e ele estava com um projeto super legal de infraestrutura para organizações de catadores. Então, quem estava pensando sobre isso naquele estado era a Secretaria do Trabalho, né? E não necessariamente a Secretaria de Meio Ambiente. Então, você pode ter outras secretarias para além do meio ambiente pensando, né? Sobre essa questão. A Secretaria de Educação, para articular uma política estadual, municipal de educação ambiental, né? Como eu falei, as entidades gestoras, o setor empresarial, as universidades também são muito importantes da gente trazer para perto, né? Quem está ali pesquisando sobre reciclabilidade de materiais, enfim. Então, gente, eu acho que essa é minha mensagem final, né? São muitas coisas, tentei amarrar, mas eu acho que é isso, né? Como é que a gente consegue colocar de fato os catadores como sujeitos no centro dessa política pública e não como um problema, mas como uma solução mesmo. Acho que a gente tem muito a aprender com as organizações de catadoras e catadores, né? E é isso, os problemas que a gente trouxe até aqui, né? A precarização dos catadores, a dependência dos atravessadores, a falta de infraestrutura, eles não existem no vazio, né? Eles são resultados de um ecossistema onde diferentes atores se cruzam, né? E nem sempre eles se cruzam de maneira equilibrada, né? Então, como é que a gente faz para, de fato, amarrar e fazer todo mundo conversar e pensar junto? É isso. Obrigada, pessoal. Desculpa por ter extrapolado o meu tempo, mas é isso. Qualquer coisa, está aqui o meu e-mail, posso deixar aqui também no chat, meu e-mail, meu telefone, quem quiser trocar uma ideia, as organizações catadores que estiverem por aqui, por favor, adoro conversar com as catadoras e com os catadores, então é isso. Obrigada. Obrigado, Carla. Excelente apresentação aqui para a gente, acho que muito esclarecedor para todo mundo. Tudo que a gente passa em termos de realidade e cenários no Brasil, né? São diferentes Brasis, a gente sempre fala. Então, é muito importante que a gente passe pelas nuances de cada região e dentro de cada região também nas suas peculiaridades, né? Pessoal, a gente teve algumas perguntas e os palestrantes foram respondendo ao longo das suas apresentações também, ou aqui pelo chat, mas a gente tem aqui alguns poucos minutos, mas queria abrir para alguém que quisesse fazer uma pergunta e queria deixar já o pedido também para ser uma pergunta breve para a gente conseguir cumprir nosso cronograma. Se ninguém tiver, vou dar um tempinho. Não tivemos, acho que foram todas muito bem respondidas ali pelos nossos palestrantes. Então, queria agradecer mais uma vez a todos e todas aqui presentes conosco. Acho que são manhãs sempre enriquecedoras aqui de troca. Acho que a gente consegue fazer um ambiente de muita colaboração aqui com experiências e com tudo. Então, em nome dessas experiências, eu queria agradecer demais a todos os palestrantes que estiveram aqui. Então, Marcelo Marcondes, Felipe Brumati, Aline Fonseca, Carla Abreu. Acho que foi uma manhã muito enriquecedora para todos nós e que a gente tire daqui ações práticas, né? Acho que os conteúdos eles são fundamentais, é onde a gente adquire conhecimento, mas eles só se tornam ações efetivas e só se tornam mudanças ali na realidade se a gente tira daqui da razão do conteúdo e bota na razão da sabedoria, né? Onde a ação encontra o conhecimento aqui dentro dos nossos territórios. Então, queria agradecer mais uma vez a todos e todas e sempre a todos os nossos parceiros que estão aqui presentes conosco. Aline e Brumati, se quiserem dar uma palavra também, fiquem à vontade, por favor. Brumati quer primeiro? Tanto faz? Fique à vontade, Aline, por favor. Então, vamos lá. Bem, pessoal, é sempre um prazer muito grande, né, poder contribuir um pouquinho do que a gente está aprendendo. A gente sabe que a gente não sabe tudo e eu acho que isso é o mais importante. Então, é muito importante difundir essas ideias para que outras pessoas possam pensar sobre elas, sobre as suas perspectivas, né? E talvez utilizar aí uma infinidade de dados para tomar melhores decisões. Eu agradeço muito a confiança e a oportunidade de estar aqui falando com todos e todas. Muito obrigada.
Eu acho que só tenho a agradecer, Renato, a oportunidade, né, que vocês nos deram aqui. Talvez até pedir talvez um pouco de desculpas pela forma rápida, talvez que eu tenha colocado, que eu percebi que eu tinha até um pouquinho mais de tempo ali para a gente conversar e mostrar mais algumas coisas, mas me coloco aí à disposição, o nosso contato foi repassado aí no chat, e fico à disposição, né, para outras oportunidades aí, e agradeço mais uma vez a participação aí de todos. Obrigado. Agradecer Carla, também, pessoal. Obrigada pelo espaço. Muito massa estar aqui dividindo a mesa com o Felipe, com a Aline. E é isso, contem comigo, deixei meu celular no chat também, meu e-mail, estou aqui para a gente pensar junto. Eu fico super à disposição também para dar capacitação, é o que eu mais gosto de fazer. Estou sempre dando capacitação para organizações de catadores e catadores, falando sobre legislação, para gestores públicos também. Então, quem quiser entrar em contato, trocar uma ideia, entender possíveis sinergias aí, porque acho que a gestão de resíduos realmente ela demanda muita cooperação, muita parceria. Acho que a gente precisa todo mundo pensar junto, então estou aqui à disposição. Obrigada. maravilha. Obrigado mais uma vez, Felipe, Aline, Carla. O nosso amigo Marcelo, que teve que sair, mas eu também deixar um agradecimento público aqui a ele. Queria lembrar a todos e todas que estão nos ouvindo para assinarem a lista de presença. Não esqueçam, é parte fundamental aqui para a gente enviar também os certificados para vocês, tá bom? Então, obrigado, pessoal, e até uma próxima. Acompanhe nossas redes sociais lá no Recicla Latas, @Recicla Latas, tem as agendas, tem tudo que a gente vai fazer pelos próximos meses, tá bem? Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau.